Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer. Hoje, número 130, temos um dia de sol lá fora e nós estamos aqui meditando sobre lidando com as emoções à luz da Bíblia. E hoje nós vamos falar de um estado emocional chamado tristeza. O que é a tristeza? Mas antes disso, eu quero dar os meus sentimentos para a família da Elaine, da Black, da Nani, como alguns conhecem, que essa madrugada eles perderam o seu pai, estão então de luto, que o Espírito Santo de Deus possa trazer o consolo de Deus para a vida da Elaine, de toda a família, dos seus irmãos, de todos aqueles que participam da vida dessa família, né? Passando por momentos difíceis, no início do ano já perderam a sua mãe e nessa madrugada perderam o seu pai. Então, há tempos de tristeza, né? A tristeza ela vem, tudo na nossa vida é cíclica, né? Tem um ciclo, tudo aquilo que passa do tempo acaba se tornando então adoecendo a nossa alma, adoecendo, né, o nosso coração. E nós passamos por esses momentos, assim como esta família hoje está passando e tantas famílias passando, né, por luto, por doenças e estão nesse estado emocional de tristeza. Mas como nós podemos, então, à luz da palavra de Deus, lidar, né, com a tristeza? O que é a tristeza? Há momentos de tristeza, de agonia, de dor, de frustração que fazem parte então da nossa vida cotidiana. É inevitável não passarmos, né, por algumas tristezas em nossa vida, mas nós precisamos aprender a lidar com elas para que não tenhamos então problemas maiores. A tristeza é um estado emocional e, por mais contraditório que possa parecer, ela é racional, pois sempre ela tem um motivo, né, para entrar em nossa alma, para estar em nossa vida. Então, ela é racional por esse motivo, né? Ela sempre aponta algum motivo para ela existir, mesmo que esse motivo às vezes não esteja consciente ou tenha alguma lógica para nós. Nós não podemos dizer que não sabemos por que ela está ali. Muitas vezes nós por que você está triste? Eu não sei. Então, como falamos ontem, o coração ele é o centro que abriga as nossas emoções. Então, a palavra de Deus fala lá em Provérbios 14:10 que o coração, todo o coração conhece a sua amargura. Fala assim: o coração conhece a sua própria amargura e da alegria que ele sente, os estranhos não podem participar. Só com um bom amigo é possível dividir as tristezas e multiplicar as alegrias. É isso que ele quer dizer. Já o versículo 13 diz assim: até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria poderá ser a tristeza, revelando que a alegria autêntica ela é saudável, mas o riso fácil costuma muitas vezes, na verdade, ocultar a tristeza. A tristeza, ela é uma emoção básica pela qual todos passamos em momentos diferentes da nossa vida. Afinal, como eu já falei, a vida é cíclica, é desenvolvida em tempos de processos, em processos, como nós lemos, né, em Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8. Sugiro você, desafio você a fazer esta leitura nesse dia. Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8. Há tempo para rir e há tempo para chorar. Mas a beleza da tristeza é que ela nos ensina a repensar as nossas escolhas e também os nossos valores, né? Paulo fala isso, existe uma tristeza
segundo Deus. E existe uma tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus pode nos levar ao arrependimento, mas a tristeza, muitas vezes, segundo ao mundo, apenas leva ao remorso. Aqui, então, nós estamos olhando a tristeza como muitas vezes um método para nós repensarmos, né, algumas tristezas que entram em nossos corações, para repensarmos as escolhas e valores. Às vezes nós tomamos decisões erradas, confiamos em quem não deveríamos confiar, nos afastamos de Deus, provocamos uma situação de conflito, deixamos muitas vezes a nossa saúde de lado, quando estamos tristes por nossos atos ou pelos atos dos outros. Como falamos que a tristeza é um sentimento racional, quer dizer, sempre existe um motivo para ela, muitas vezes nós podemos estar trazendo a tristeza. Às vezes é a tristeza comum, como uma perda, um luto, uma doença, né, que chega. Mas aqui nós precisamos parar para analisar o que está nos fazendo sofrer, muitas vezes reavaliar as nossas atitudes e as nossas respostas. Nesse sentido, a tristeza pode ser melhor do que o riso para arrumar os nossos corações, como nós vamos ler agora em Eclesiastes capítulo 7, versículo 3, que diz assim: o sábio Salomão revela que a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11, nós temos este versículo: temos nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela são exercitados. Muitas vezes a tristeza entra em nossa vida também para melhorar o nosso coração, para nos exercitar, né? Quando o motivo é uma causa pessoal das nossas decisões, de coisas que nós às vezes trazemos para a nossa vida sem a vontade de Deus, né? Sem saber a vontade de Deus. A tristeza, sendo ela natural ou ela provocada, ela causa desânimo, estado de prostração, desanimação, esvaziamento, fraqueza, apatia, abatimento e, quando muito prolongada, pode levar a doenças como a depressão. Quando então esse estado de melancolia se torna constante e muitas vezes repetitivo. A importância da prevenção, né? Nós falamos ontem da angústia, hoje estamos falando da tristeza, porque eles são sintomas de que, se não forem tratados antes, podem nos levar então a uma doença psicossomática, a doenças como depressão e outras. Quando o estado de melancolia se torna constante, então, e repetitivo. É importante uma consulta médica, tratar no início, garante que essa melancolia, que essa tristeza, então, não evolua para uma depressão. Mesmo em situações em que a nossa mente conclui que nada está mudando, que tudo parece em vão em nossa vida, ainda assim, nós precisamos prosseguir. Isso é aquilo que a palavra de Deus fala para nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 8 a 9, diz assim: Paulo declara: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos muitas vezes perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O que nos cabe é sempre seguir em frente. E se não conseguimos sair desse estado de tristeza, de melancolia sozinho, chame alguém, um amigo mais próximo, encontre um conselheiro, uma pessoa idônea, para que você possa então falar a respeito das suas tristezas. Nos cabe então seguir em frente, pois a não compreensão muitas vezes dos fatos que estão ocorrendo pode esperar, mas obedecer a Deus é mais importante. Confiados nas suas promessas e aguardando a alegria da nossa salvação. Lembramos de Davi,
quando ele estava passando por um estado de tristeza muito grande, mas era uma tristeza disciplinar, né? Ele estava sendo disciplinado pelo Espírito Santo de Deus por causa do seu pecado. Ele tinha uma única preocupação: não retires de mim a alegria da minha salvação. Muitas vezes o estado de tristeza nos leva até mesmo a duvidar, de tirar a nossa alegria da nossa salvação. Então ele tinha essa preocupação: não retires de mim a alegria da minha salvação. No nosso coração, nós precisamos continuar olhando para Deus, pois se olharmos para o lado, nós desanimaremos. Deus quer que nós olhemos para o alto, que olhemos para Ele, que nós dependamos dEle, que reconheçamos as nossas fraquezas e as nossas tristezas. Ele precisa que você enfrente. Deus nunca vai nos abandonar. Ele nem vai pedir algo que não consigamos realizar, né? Muitas vezes a tristeza nos leva a parar de cuidar de nós mesmos. Então, levante, prossiga. Peça ao Espírito Santo de Deus que renove em seu coração a alegria da salvação. Há momentos em que vivemos em situações complexas de lutos, de perdas, que passamos por momentos de tristeza, mas nós não podemos permanecer neles. Estes são momentos em que precisamos chorar, muitas vezes, e orar em momento em que as lágrimas teimam em brotar. Precisamos nos agarrar ao que sabemos sobre o nosso Deus. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele não nos abandona e nem permitirá que nós sejamos destruídos ou consumidos pela tristeza. Para finalizar, nós vamos meditar então em Lamentações, capítulo 3, versículos 19 a 26. Leia isso em sua casa. Se você está passando por um momento, por um ciclo, né, de tristeza, de melancolia, leia esses textos. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 19 a 26, Jeremias, né, fala assim: lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e da minha tristeza e da minha alma que desfalece dentro de mim. Todavia, porém, lembrarei-me do que me pode trazer esperança. Graças ao amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são novas a cada manhã e elas são inesgotáveis. Pois grande é o Senhor e a sua fidelidade. Porém nele a minha esperança e buscarei e esperarei tranquilo pela sua salvação. Jesus, ele declara lá em João 16:20, vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará um dia em alegria. Esforce-se, volte-se a sorrir. Peça ao Espírito Santo de Deus que renove em você a alegria da salvação, pois a alegria do Senhor é a nossa força para vencermos as nossas tristezas e as nossas melancolias. Que Deus abençoe você. Busque o Senhor em oração, confie na sua palavra. Deus não nos deixa e nem nos abandona em momentos de tristeza em nossa vida. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.